Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos trabalhar hoje com o recurso do evento que é o Canvas. Tá? O Canvas nada mais é que um quadro onde a gente pode trabalhar pixel por pixel, tá? De uma determinada aplicação, então a gente ganha uma liberdade maior, tá? Muito usado para a gente trabalhar com jogos, trabalhar com imagem e tudo mais. Tá? Então a gente vai trabalhar com esse componente aqui de paleta, tá? Tem aqui o Canvas, certo? E dentro do Canva, desse componente aqui, nós vamos ter outros recursos, a gente vai estar estudando, tá? O que a gente vai estar trabalhando. Vamos fazer um trabalho bem simples. A primeira coisa para trabalhar com Canva, que a gente precisa entender, é o sistema de coordenada, tá? A gente vai trabalhar, né, com um sistema de X e Y, X na horizontal e Y na vertical, onde o primeiro pixel do 00 está no topo da tela, topo esquerdo da tela, tá? E aí ele é crescente para a direita e para baixo. Certo? Então a gente consegue, usando o Canva, manipular, né, item, pixel por pixel de uma determinada tela, tá? E então ele dá essa liberdade como se fosse um quadro branco para a gente trabalhar. Muitas pessoas usam isso para fazer edição de imagem, para fazer um login e tudo mais, tá? E a proposta da nossa aula de hoje é justamente tentar fazer isso aqui, tá? Um Space Invaders, até uma ideia de uma aluna pessoal subsequente, tá? Onde a gente vai ter uma análisezinha e o objetivo dela é matar aqui o STS, né? Então, teste de vargia, como que a gente vai relembrando, certo? A gente vai fazer de uma forma bem tranquila, né? Para a gente entender questão de imagem, colisão e tudo mais, tá bom? Pessoal, dentro do app Invento, tá? Vocês podem logar na conta de vocês, a gente vai criar um novo projeto aqui, tá? Eu vou colocar aqui Space Invaders, certo? Dá um nome aí para o seu projeto e a gente vai começar um projetinho novo, tá? Nós vamos usar alguns arquivos de mídia, eu já vou subir eles aqui, tá? Então a gente tem esse recurso aqui do lado direito de subir as mídias para o nosso projeto, então é bem tranquilo também, só a gente escolher os arquivos que a gente quer trabalhar, né? Eu já deixei aqui separado, nós temos uma imagenzinha para a nave, né? Estou copiando aqui essas imagens do projeto da Andressa, da Lice e do PH, ficou bacana. Então tem a nave, tem o extraterrestre, tá? E tem também o fundo. Então, são basicamente essas três imagens que a gente vai estar utilizando, tá bom? E aí, nós vamos trabalhar com uma única tela, bem simples, bem tranquilo de ser feito, explorando o recurso, tá? Que vai estar aqui dentro da paleta de desenho do Canva, tá? Então, é uma coisa bem tranquila de a gente trabalhar. Primeira coisa que nós vamos fazer é, dentro da nossa Screen 1, aí de novo, a gente pode mexer naquelas configurações, né? Por exemplo, mexer no tema, colocar aquele tema default, né? Mudar título, né? Colocar aqui joguinho, nós podemos mexer em redimensionamento e tal. Uma coisa que a gente vai mexer é na imagem de fundo, tá? A imagem de fundo, a gente vai usar a imagem fundo JPEG aqui, que a gente acabou de subir, tá? E aí ela vai compor aqui o fundo do nosso aplicativo, dando aquela imagem, aquela impressão, que é um jogo grande aí, tá bom? Agora, depois disso, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos adicionar aqui esse quadro aqui, que é o Canva, ou pintura nessa tradução que está para português, tá? Se a gente olhar aqui as propriedades, nós vamos perceber que são propriedades, descrição bem tranquila, né? É um painel retangular, sensível, que pode desenhar, e animais splits para trabalhar com jogos. Então, é um recurso bem interessante para a gente poder estar utilizando aí, certo? E aí a gente vai adicionar esse componente aqui. Tá? Para que ele venha com um tamanho, né, pequenininho, aí a gente vai aumentar ele aqui, né? Nós vamos colocar a largura dele, por exemplo, com 90%, e a altura nós podemos colocar para ocupar 50% da tela, talvez, a gente vai ajustando, né? Ficou pequeno, então vamos colocar mais um pouquinho, vou colocar 70% aqui, acho que vai ficar no tamanho bom, tá? Dentro desse split aqui também, a gente pode, tá? Colocar uma imagem de fundo, a gente pode repetir aquela imagem de fundo, se for o caso, tá? Nós podemos mexer em questão de alinhamento, a cor de fundo aqui, tá? Se a gente colocar nenhum, repara que aí ele pega o fundo que a gente já tem na nossa screen, então é isso que a gente vai fazer, tá? Só não dá aqui cor de fundo para nenhum. A gente pode centralizar ele aqui, tá? Então a gente volta para a screen 1, seleciona a screen 1, e mexe aqui no alinhamento horizontal dela para centralizado, tá? Vocês vão reparar que ele fica centralizado, tá bom? Dentro desse canvas,
nós vamos adicionar aqueles outros componentes que nós temos na nossa interface, tá? Não tem nenhum segredo assim, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar desse componente bola aqui, tá? Esse componente, tá? É um split, é um componente de desenho, tá? Que faz parte do Canvas e ele pode percorrer essa imagem, tá? De jeito que ele se move 4 pixels em direção ao topo, tá? E por aí vai. Então a gente vai adicionar um, tá? Repara que a gente pode colocar ele em qualquer posição, vou deixar ele aqui, tá? E quando a gente adiciona esse componente aqui, bola, a gente vai ter aqui como mexer, por exemplo, na cor dele. Só para dar um contraste, vamos colocar ele aqui vermelho, que a gente consegue visualizar, né? A gente tem aqui também um intervalo para a gente estar trabalhando, um intervalo que ele vai se deslocar, né? Se ele está visível, se ele está invisível, a posição dele. Então, repare que se a gente arrastar ele aqui, ó, as coordenadas x e y, elas mexem, né? Então, à medida que eu movimento para a direita, o x aumenta, para baixo o y aumenta, né? O z, quando está trabalhando com 3D, né? É a terceira dimensão e no nosso caso aqui a gente não vai estar utilizando nesse momento, tá bom? Então, a gente tem isso aí. O que mais que nós vamos usar? Nós vamos adicionar também aquela navezinha, tá? E o desenhozinho do disco voador. Então, para isso, o que nós vamos usar? Nós vamos usar esse componente aqui, Split Image. Esse componente Split Image, a gente consegue colocar ele dentro do nosso Canva, tá? Dentro do nosso quadro de pintura aqui. Então, eu estou colocando aqui no topo, certo? E aí, aqui, de novo, a gente consegue, tá? A gente consegue editar a visualização dele. Então, para o nosso extraterrestre aqui, o que a gente vai mudar? A gente vai colocar a imagenzinha aqui do extraterrestre, tá? Repare que ela já aparece aqui, o tamanho até legal, beleza, certo? Se a gente quiser definir posição x e y, visualização, a velocidade que ele vai se deslocar, tá? O intervalo que ele vai mexer, tranquilo, perfeito, tá? Nós podemos deixar aqui de um tamanho padrão, tranquilo, tá? Então, repare que split imagem e bola são recursos que a gente tem para interagir, tá? Com esse espaço do Canvas. A gente vai adicionar outro, agora aqui embaixo, né? E esse aqui vai ser a nossa nave. Então, a mesma coisa, a gente vem na imagem, muda a nave. Adicionamos a navezinha aqui, ó. Ah, ficou muito pequeno o espaço entre eles. Então, a gente pode aumentar o nosso Canvas aqui, ó, né, a altura dele, falar que eu, poxa, peraí. Então, ocupa 80% da nossa tela aí. Vamos ver como que fica. Né? Então, a gente tem esses recursos aí, né? Que o nosso objetivo aqui nada mais é o quê? É disparar a bolinha, como se fosse um tiro, e acertar lá no nosso amiguinho extraterrestre, tá? Então, essa parte de montagem da interface gráfica, ela não tem muito segredo não, tá? O que a gente pode fazer aqui para ficar legal é colocar, por exemplo, uma legenda aqui embaixo, tá? Ela vem com texto preto, a gente vai mudar aqui a cor dela para branco, tá? A gente muda a cor de fundo, desculpa, deixa para nenhum, e a gente muda aqui a cor do texto. Tá? A cor do texto a gente põe em branco, fica mais visível, tá? A gente põe um negrito aqui, e a gente pode colocar aqui a pontuação, né, que o usuário vai estar fazendo. Então, ele começa com 0 aqui e a gente vai aumentando essa pontuação. Tá? E a gente pode colocar um botão também, né? Colocar esse botão como um reset para o usuário jogar de novo. A gente pode renomear aqui para BTN reset, né? Então, botão reset. O legenda 1 a gente pode renomear para pontuação. Isso aqui, gente, esse renomear facilita para nós na hora que a gente estiver trabalhando nos blocos, tá? A bolinha que a gente colocou, a gente pode chamar ela de tiro, né? O imagem 2, que é a nave, vamos chamar de nave, né? É mais fácil, é o nome da variável que a gente está usando. E o extraterrestre, vou chamar ele de EP, certo? Então, isso aí seria uma forma de a gente estar montando essa interface para estar trabalhando aí um pouquinho com esse recurso. Outro recurso que é interessante que a gente vai precisar, e a gente até já adianta aqui o nosso tempo, tá? Aí, gente, se vocês quiserem mexer um pouco em interface, né, fica à vontade, não tem problema nenhum não. É bem tranquilo mesmo, tá? Mas a gente vai colocar um outro, tá? Que é um sensor aqui de temporizador, tá? É um reloginho e já a gente vai entender como que ele funciona. Mas esse temporizador, qual que é o objetivo dele? Ele dispara de tempos em tempos, então ele é um sensor, ele está aqui dentro dos sensores, tá? E ele vai disparar de tempos em tempos, tá? Com um determinado intervalo aqui em milissegundos. Então, aqui a gente deixando 1000, a gente está falando que ele vai estar trabalhando de 1 em 1 segundo, tá? E ele vai ter disparos contínuos. Então,
é um recurso bem interessante para a gente estar montando a interface gráfica. Então, repara que, em termos de interface gráfica, a gente não tem muito segredo, tá? É uma questão de usar a imagem, de localizar a imagem e, de novo, de trabalhar com esse menuzinho aqui de desenho e animação, tá? Que nos permite, né, brincar um pouquinho aí com a tela do celular como um todo, tá bom? E aí, aqui, pontuação e reset é só para fazer um teste mesmo, tá? Então, a princípio é isso aí, a nossa primeira tarefa é montar essa interface gráfica aí. Não se esqueçam do temporizador, tá? E aí a gente vai trabalhar com os blocos. Então, pessoal, para a gente começar a programar o nosso joguinho, tá? Nós vamos, inicialmente, aqui na nossa bola, né, que é um tiro, que a gente chamou de tiro, tá? A gente pode inicializar ela como invisível, justamente para que ela não apareça, né, assim que o nosso joguinho começar, tá? Então é só esse detalhe. E aí a gente vai lá para os blocos para a gente começar a trabalhar, tá? Os nossos blocos, a princípio, não tem nada, e aí a gente vai fazendo parte por parte aí. Primeira coisa que nós vamos fazer, tá? É fazer com que o nosso ETzinho, ele se movimente de um lado para o outro aqui, no topo do nosso canvas, tá? Da nossa pintura. Então, para fazer isso, nós vamos usar o temporizador, tá? Então, repare que a gente tem um evento aqui no temporizador, aqui do lado esquerdo, quando o temporizador 1 for disparado, tá? Então, a gente vai usar esse bloco aqui, e o que nós vamos fazer? Nós vamos deslocar, cada vez que ele for disparado, ou seja, a cada segundo, a gente vai fazer o quê? Fazer com que o nosso ET venha para a direita, venha para a esquerda, venha para a direita, venha para a esquerda. Tem N maneiras de ser feito, tá? Várias formas de ser feito. Vou fazer de um jeito aqui bem tranquilo, tá? Só para a gente realmente gerar um número aleatório aqui, tá? Mas vocês podem ir trabalhando nesse processo aí, não tem problema não. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar o nosso ET aqui, então a gente seleciona do lado esquerdo o ET e a gente vai ajustar a posição X dele, tá? Então, a gente vai ver que sempre que a gente está trabalhando com canvas, com imagem, split, né, tudo mais, a gente tem aqui, ó, a gente tem a coordenada x, y, tá? X na horizontal, y na vertical e o z se a gente estiver trabalhando com alguma coisa 3D. Então, a gente vai ajustar aqui a posição x do nosso ET, tá? A posição x do nosso ET, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui da matemática, tá? Para fazer de uma forma mais rápida, a gente vai gerar um inteiro aleatório, tá? Que vai ser da posição 0, ou seja, a esquerda nossa tá no x é 0, tá? E até. Aí, como o nosso sistema é responsivo, o que é a melhor alternativa para a gente fazer? A gente tira isso aqui, a gente não trabalha com valor fixo. O 0 ser fixo, normal, porque todo celular, independente do tamanho da tela, vai começar do 0. Agora, o tamanho máximo da nossa tela vai ser muito relativo. Então, para isso, para a gente evitar dor de cabeça, o que a gente faz? Tá? A gente usa aqui da matemática e pega uma subtração, aqui, um bloquinho de subtração, e façamos o seguinte. A gente pega aqui a nossa pintura, tá? Certo? A gente consegue pegar no pintura uma propriedade dele que é a largura. Então, se a gente conseguir achar aqui, ó, repara que tem altura, certo? Largura da linha, largura. Então, a gente vai usar esse largura aqui, que seria o tamanho, certo? Quantidade de pixels que a gente tem. E a gente vai subtrair também, tá, da nossa navezinha lá, do nosso ET, a largura dele. Porque aí a gente garante que o valor que foi gerado, o nosso ET vai estar aparecendo dentro, tá, dentro daquela interface, tá bom? Coisa bem simples aí, tá? Mas vocês poderiam ir somando de tantos em tantos, voltar e tudo mais, que só para a gente testar mesmo, tá bom? Então, isso aqui vai fazer com que o nosso ET se mova. Agora, o ET ele tem que se mover automaticamente. A nave, né, a nossa nave, vou voltar lá no nosso design, a nave ela vai ser movimentada pelo usuário clicando e arrastando, tá? Então, à medida que o usuário clica e arrasta, a gente vai mexendo nessa nave, tá bom? Então, para isso, a gente vai usar aqui na nossa nave, tá? Então, a gente utiliza aqui a nave e repara que a nave ela tem propriedades que estão aqui de verde, né? Alguns procedimentos que estão de roxo, certo? A gente vai usar, inclusive, daqui a pouco. Mas a gente vai usar aqui um evento, tá? Que é a questão do arrastado. Todas as vezes que o usuário clica, segura e arrasta a nave, esse evento aqui ele é disparado, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai, igualzinho a gente fez para o nosso ET, a gente vai fazer a nave mudar de posição X.
E repara que ele tem um monte de parâmetro aqui, ó. X inicial, perdão, Y inicial, X anterior, Y anterior, X atual, Y atual. Ou seja, a gente consegue fazer com que ele se movimente usando esses recursos aqui, tá bom? Então, a gente volta aqui na nave e pega o ajustar a nave.x, tá? Que a gente de novo está mexendo só na x, beleza? E aí a gente vai deslocar ele para onde? Para o x atual, tá? Então é só parar o mouse aqui e obter o x atual. Prontinho, resolvido esse problema aí. Com isso aqui, então, a gente consegue fazer o quê? Com que a nossa nave ela seja arrastada de um lado para o outro e que o nosso ET automaticamente ele também se movimente de um lado para o outro, tá bom? Então, a diferença é que a nave vai ser arrastada, né, vai ser o usuário, e o ET vai ser feito automaticamente, tá? Uma outra coisa que a gente tem que fazer em termos do joguinho, tá? A gente até escondeu aqui, né, o nosso tiro, vou até voltar ele visível aqui, mas a ideia é o seguinte, o tiro vai sair aqui da nave, né, e a hora que ele cruzar aqui a barreira, nós vamos perder ele. Então, a gente vai fazer também de uma forma bem simples, vou voltar ele para invisível aqui, tá? Então, é até bom que a gente vai conhecendo os recursos que a gente tem aqui no Canvas. Então, a gente vai selecionar o tiro aqui, certo? E evento, né? Também tem um monte de evento, a gente vai trabalhar com alguns outros aí, tá? Mas o evento para nós que a gente vai usar nesse momento, tá? É o alcançou borda, tá? Esse evento alcançou borda, ele é disparado todas as vezes que qualquer imagem, qualquer split lá, ele bate na borda do canvas. Então, a partir do momento que ele bateu na borda do canvas, o que a gente quer fazer com aquela bolinha? Tá? No nosso caso, com o nosso tiro. Então, a gente vai ajustar a visibilidade dele. Tá? Então, a gente vem aqui, ajustar tiro, e aí não é velocidade, tá? Foi errado, é visível, tá? E a gente vai passar para ele um bloco lógico aqui falso, tá? De modo que ele cruzou a borda, a gente está escondendo ele, e isso aí vai ser resolvido, tá bom? Então, também bem simples, bem tranquilo de ser feito, tá bom? Então, vamos lá, o que mais que a gente tem agora, certo? A gente tem a questão do tiro, né? O próximo item que a gente tem que trabalhar é o disparo desse tiro. Esse tiro, ele vai ser disparado todas as vezes que o usuário tocar, né, clicar em cima da nossa nave. Então, de novo, a gente vai trabalhar com a nave, certo? Então, a gente vai na nave e vai pesquisar aqui um evento, um bloco que funciona, tá? E no caso é o tocou, então a gente vai usar esse bloco aqui tocou, vou colocar aqui um pouquinho para cima para melhorar a visualização, tá? Então, o que acontece? Todas as vezes que o usuário tocar na nave, a gente vai disparar um tiro, tá? O tiro é a nossa bala aqui, a nossa bola, né, do split. Então, a gente seleciona ele aqui e a gente vai ver que ele tem um método aqui que é mover para, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Todas as vezes que o usuário clicar, a gente chama esse procedimento mover para, tá? Então, a gente encaixa ele aqui e nós vamos fazer uma alteração na posição do nosso tiro, da nossa bolinha aqui, tá? Então, como que nós vamos fazer isso, né? A gente vai pegar inicialmente a posição que está a nave, certo? Para disparar. Então, a gente vai pegar a posição X e a posição Y da nave e vamos só aqui uma questão de matemática mesmo, de lógica, tá? Para a gente fazer com que ele se movimente. Então, primeira coisa, a gente vem aqui na nave.x, a gente pega o valor da nave, certo? E a gente vai precisar também, né, da nave.y, porque a gente vai disparar ali do topo da nossa nave, certo? Então, isso que a gente vai fazer agora, tá? Mas para isso a gente precisa de fazer uma operaçãozinha matemática aqui, que é baseada em jogo, né? Essas operações matemáticas, a gente vai fazendo ela meio que na tentativa e erro, já que a gente não está trabalhando aqui profundamente com o jogo e tudo mais, tá? Então, no caso do y, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma subtração aqui e nós vamos começar da posição y da nave menos 20, tá? Isso aqui eu fui testando aqui e achamos esse valor, tá bom? E em relação ao x, tá? Em relação ao x, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar
a posição X da nave e vamos tentar encontrar ali o centro dela, né, para o tiro sair bem centralizado. Então, para isso, nós vamos pegar aqui no matemática uma soma, tá? Uma soma. Então, nós temos aqui uma soma, beleza? E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar a posição do X, tá? Da nave, mais a metade dela. Então, dentro daquele segundo ali, a gente coloca uma divisão, certo? E vamos pegar agora a largura da nossa nave. Então, a gente tem aqui nave.largura. Só localizar, nave.largura, altura, intervalo, largura, e dividir por 2, tá? A ideia dessa lógica aqui é justamente que o tiro saia do centro, né, do meio da nossa nave, tá? E o Y que ele saia da base da nossa nave. Fazendo isso aqui, a ideia é que a bolinha ela apareça e, né, que ela vá subindo aí, no sentido ao topo da Terra. Então, para isso, agora a gente vai mexer aqui no tiro, tá? Então, a gente seleciona aqui o tiro e nós vamos mexer nas propriedades dele. Primeira coisa é fazer com que esse tiro fique visível. Então, a gente ajusta o tiro aqui, tá? Para que ele fique visível. Então, a gente coloca uma lógica aqui, ele como verdadeiro, tá? A velocidade que ele vai se deslocar é o ritmo com que aquela bolinha vai em determinada direção. Então, de novo, a gente vai selecionar o tiro e a gente vai ajustar a velocidade, tá? Então, peguei o bloco errado, deixa eu parar aqui. De novo, a gente seleciona o tiro, ajustar, tiro, ponto, velocidade. Essa velocidade também, a gente pode fazer uma tentativa e erro e tal, já que a gente não está desenvolvendo um jogo com todas as técnicas e tudo mais, tá? A velocidade que eu achei interessante aqui foi 25, fica até rapidinho, tá? Mas aí vocês vão ajustando conforme vocês acharem. E a última coisa que a gente tem que passar para a movimentação dessa bola é a direção que a gente quer que ela vá. Então, a gente, de novo, vem aqui no tiro e ajusta a direção. Essa direção, ela é em graus, tá? Então, é como se fosse um ângulo. Então, como a gente quer que ela segue, né, a gente vai colocar aqui 1,90, beleza? Então, isso aqui faz com que, a nossa bolinha, o nosso tiro, seja disparado e suba, tá bom? Então, de novo, recapitulando. Primeiro, a gente fez o ET se movimentar, né, da esquerda para a direita. Depois, a gente também fez com que a nave se movimentasse da esquerda à direita, mas aí pelo clique do usuário, certo? A gente tirou a visualização do tiro quando ele estourar a borda e a gente fez o tiro, tá? O mais complexo aqui é o tiro, tá? Mas o que é o complexo do tiro? Esse cálculo aqui é simplesmente para a gente disparar o tiro do meio da nave e aqui para que ele saia debaixo da nave, tá? E aqui a velocidade que ele sobe e a direção que ele vai, que é justamente para cima, tá bom? Então, isso é mais uma parte que a gente está trabalhando. Joia? Vamos seguindo aqui para ver o que dá, beleza? Aqui, aleatoriamente, como a gente determinou, a nossa nave, quando a gente clica e arrasta, ela também se movimenta, né? Como a gente não colocou o canvas, a pintura lá, o quadro, para ocupar a tela inteira, ele fica aqui limitado, né, ao tamanho do canvas, e quando a gente clica, ele dispara tiros, né, aí em direção ao ETzinho. Repare que por enquanto não acontece nada, né? É o próximo passo que a gente vai estar fazendo aí, tá bom? Deixa eu fechar esse emulador aqui e vamos para o nosso próximo passo, que é justamente um dos desafios quando a gente trabalha com jogos, tá? Que é a questão de colisão, de imagem e tudo mais, tá? Quem tem curiosidade, deseja trabalhar com jogos, precisa entender como que funciona isso, tá? Mas aqui no App Inventor é bem básico o que a gente está fazendo, né? Não vai ser difícil de fazer não, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui agora, tá? É bem simples. A nossa questão é o tiro colidiu com o ET, né? É como se a gente estivesse marcando ponto, tá bom? E aí depois vocês podem melhorar, aumentar a velocidade, criar fase e tudo mais aí que vocês tenham ideia para ser feito, tá? Mas então, a gente vai pegar de novo o tiro, né, a nossa bolinha aqui. Repara que o primeiro evento que ele tem é o colidiu com, tá? Todas as vezes que aquela bolinha ela colide com alguma outra imagem, certo? Dentro do canvas, esse evento é disparado. Então aqui é muito tranquilo, tá? A gente fazer. A gente pode, por exemplo, verificar qual que é o componente que ela bateu. Então, por exemplo, se você estiver fazendo um pinball da vida, né, você precisa saber qual elemento que ela bateu e tudo mais. No nosso caso,
ela só pode colidir com o ET. Então, de novo, simplificadamente, a gente não precisa nem se preocupar, né, se ela realmente colidiu, foi com aquele elemento ou não, tá? Então, para nós é o seguinte, se houve colisão, foi com o ET. Então, se foi com o ET, né, o que nós vamos fazer aqui? A gente vai ajustar, tá, a nossa bala para ela ficar, o nosso tiro aqui, para ele ficar invisível. Então, a gente vai pegar aqui, ajustar tiro visível e vamos colocar ele para ficar invisível. Então, a gente pega um lógico aqui, passa ele para falso, né, para simular que ele atingiu e acabou, né? E também, já que a gente colocou aquela pontuação, né, a gente lembra que a gente tinha colocado a pontuação, tá aqui, a gente vai alterar essa pontuação lá. Então, a gente vem cá e mexe na pontuação. Então, a gente pega, vou ajustar pontuação.texto, que vai estar aqui, certo? E vamos mexer nele. Vou colocar aqui para baixo para ficar mais organizadinho, tá? O que a gente vai fazer aqui, então? A gente vai acrescentar de 1 em 1, de 10 em 10, né? Fica a critério de cada um de vocês, tá? Vamos pegar aqui uma matemática, a gente coloca uma soma, bem simples, tá? A gente pega a pontuação atual, então a gente pega aqui pontuação.texto, tá aqui, e soma com mais um determinado valor, tá? No caso, vou colocar 1 aqui, certo? Para que ela aqui funcione. E por último, tá? Que a gente vai fazer esse botão reset. Então, esse colidiu, repara que assim, desculpa, voltando aqui, né? Esse colidiu, apesar de ser algo complexo, como isso aqui está bem encapsulado, né, no app Invento, a gente faz de uma maneira bem simples, né? E, de novo, a gente não precisa usar esse outro porque ele só pode colidir no nosso desenho com o ET, tá? Então, a gente vai, né, vamos pegar aqui agora o botão reset. Quando o usuário clicar no botão reset, coisa que a gente já está cansado de fazer, aí é bem simples, né? Quando o usuário clicar no botão reset, a gente vai zerar a pontuação dele aqui. Então, a gente pega aqui, ajustar a pontuação.texto e vamos zerar. Prontinho, certo? Gente, de novo, isso aqui é uma coisa bem simples, tá? Vou abrir o iStarter aqui, subir o nosso simulador. Só para a gente conhecer realmente as ferramentas, os recursos. É muito importante que vocês tentem fazer e que vocês tentem criar algum tipo de complexidade depois, ou basear nisso aqui para fazer um outro joguinho, né? Usar esses componentes, né? Porque nas aulas, o que nós estamos tentando fazer nas aulas é apresentar os componentes que tem disponível no app Invento, né? Dar uma cara, dar uma luz aí do que vocês podem estar trabalhando, que vocês podem estar utilizando, porque são vários e vários recursos, e aí depois realmente, né, deixar com que as ideias, a criatividade de vocês fluam, tá? O simulador não está funcionando, deixa eu dar um Ctrl+C aqui. Deixa eu abrir de novo o Starter. Torcer para dar certo agora. Tá? Lembrando que vocês podem usar o aplicativo aí, né, que é o auxiliar do app Invento, que então, pessoal, o emulador subiu, né? Reparem aí, o nosso botão reset ficou meio atrapalhadinho aqui por causa do tamanho da tela que a gente ocupou, né? A pontuação está 0, o ETzinho ele se movimenta automaticamente a cada 1 segundo e aí vem a nossa nave, né? E aí, toda vez que a gente clica, repare que sai a bolinha e aí quando ela bate na nave, repare que a nossa pontuação passou para 1, tá? Então, arrasta a nave aqui e atira, arrasta a nave aqui e atira, arrasta e atira, errei, estou muito ruim, né? Atirei, ó, acertei, repare que mudou para 2, né? 3, e aí vai. Se a gente vier aqui no reset, ele zera, tá? Então, como diz, coisas simples que a gente fez, né? Não gastamos aí 30 minutos para fazer, deu para explicar o conteúdo, né? Do Split, do Canvas e tudo mais, e vocês podem estar aplicando esses recursos, tá? Em outras ideias que vocês venham a ter aí, tá bom? Então, qualquer dúvida, estou à disposição, manda e-mail, chama no WhatsApp, certo? E não deixem de praticar, tá? Vocês têm visto que eu tenho incentivado muito que vocês pratiquem, criem aplicativos, porque muito melhor que vocês fazerem um aplicativo perfeitinho aí, né? Gastar o ano inteiro, vocês vão fazendo, que vocês têm mais chance de achar uma coisa bacana, tá bom? Então, gente, é isso, tá bom? Tentem desenvolver, qualquer dúvida, estou à disposição. Abraço para vocês, se cuidem, até a próxima. Tchau, tchau.